De meditar com vocês nessa noite, queria que você abrisse no livro de Salmo, no Salmo 73, nós vamos ler alguns versículos. Salmo esse escrito por Asaf, um adorador, um levita, um homem de Deus. Salmo 73, um homem de Deus, um homem que, através da sua adoração, levava o povo a Deus, levava o coração, linkava o coração do povo ao coração de Deus, trazia uma atmosfera espiritual onde as pessoas saíam impactadas pela presença de Deus. E Asaf escreve esse salmo e ele diz no versículo 1: com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por crise, e sofrimento, e têm um corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doença como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transborda todos os ardis. Eles zombam, e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância, exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras da sua boca, e pela terra faz espalhar a maldade da sua língua. Por isso, seu povo se volta para eles, e se delicia, sorvendo as suas palavras. Eles questionam, acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desse assunto? Assim são os ímpios, sempre seguro, acumulando riqueza. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Para que me atormenta o dia todo? Eu sou repreendido toda manhã. Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Até aqui. Conta-se uma história que o diabo estava vendendo algumas ferramentas que ele não estava usando mais, estava trocando por outras. E apareceu os demônios para comprar as ferramentas que estavam ali no inferno encostado. E de repente, os demônios colocaram o olhar em duas delas. E perguntou para o diabo, quanto que custa? E ele falou, essas não estão à venda. A ferramenta do desânimo e da crise. Ferramenta essa que o diabo
sempre tem usado contra o povo de Deus, contra mim e contra você. Quantas vezes você já se sentiu como Asaf, olhando para a vida das pessoas que não servem a Deus, que negam a Deus, e parece que essas pessoas que não servem a Deus, parece que elas prosperam, parece que tudo vai bem na vida dela, na família dela, e com você não. Você que serve a Deus, você que dia e noite busca a Deus, parece que as coisas não dão certo para você e dá certo para todo mundo. Dá certo para as pessoas que não servem a Deus, que escarnam, que desfazem de você estar aqui num domingo, que diz, você não faz isso porque é crente, você não faz isso porque vai na igreja, porque é evangélico. E quem sabe, durante a sua caminhada cristã, você também pensou em desistir, você pensou em parar. Do que adianta servir a Deus se eu estou enfermo? Do que adianta servir a Deus se eu estou desempregado? E aquele camarada que eu conheço, que não tem nada a ver com Deus, ele está empregado e eu não. Esse era a crise de Asaf, porque o ímpio muitas vezes prosperam, ao passo que os fiéis sofrem tanto. É uma pergunta que a gente faz: por que morre uma pessoa boa, enquanto muitos picaretas continuam vivendo? Porque o mal parece que vem contra o povo de Deus e não vem contra o ímpio, contra aquelas pessoas que não servem a Deus. Asaf era um levita, Asaf era um homem que tinha conhecimento de Deus, que tinha experiência com Deus. E o começo desse salmo, Asaf vai dizer no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. E por quê? O que levou Asaf a entrar nessa crise? O que levou Asaf a pensar em desistir, em parar com tudo? De verdade, irmão, você já pensou em parar com tudo? Você já pensou, dizer assim, eu não vou desligar o telefone para o pastor não me ligar, eu não quero mais aparecer na igreja, eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia? Você já pensou nisso? Eu já pensei. Já entrei em crise. Eu já entrei em crise ministerial. Eu já pensei em dizer, por que eu não vou fazer outra coisa? Por que eu não paro com tudo? E cada um vai cuidar da sua vida, ou Deus manda um outro pastor? Por quê? Porque eu sei que todos nós, num momento ou outro, nós entramos em crise. De dizer, por que adianta eu vir na Semana Oxigênio, orar a semana inteira? Por que adianta? Asaf estava com esse questionamento. Agora, o que levou Asaf a entrar em crise? Primeiro, Asaf começou a olhar na direção errada. Quando você tira os olhos de Deus e começa a olhar numa direção contrária, você começa a afundar. O livro de Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente começa a olhar para as outras pessoas,
Às vezes, como pastor, isso não agora, porque quando o tempo vai passando, eu tenho 17 anos que eu pastoreio, e o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo. Mas eu chegava em casa e começava a ver a televisão, e eu via aquelas igrejas, onde o pastor vendia água ungida, mandava o povo levar flor para casa, fazia o corredor de sal grosso para as pessoas passarem em cima, colocava um monte de Bíblia no corredor da igreja para as pessoas andarem em cima da Bíblia, para dizer que estavam andando sobre a palavra do Senhor. E a igreja desses caras enchia, ficava pessoa para fora, e eu começava a olhar para aquilo e dizer assim: vou fazer também. Eu pensei, nunca tive coragem de fazer, porque primeiro eu tinha vergonha, segundo, se eu fizesse a minha esposa me deixava. Eu olhava a prosperidade dessa turma toda e dizia: não, eu vou encher a igreja, de qualquer jeito. Então a primeira coisa que eu vejo que levou Asaf a entrar em crise, é que ele começou a olhar na direção errada. A Bíblia diz que Pedro estava atravessando o mar da Galileia, e de repente veio uma grande tempestade, veio uma crise naquele momento, onde o vento soprava e tentava virar o barco de Pedro e os discípulos, e de repente no meio daquela tempestade aparece Jesus, porque no meio das nossas crises, o Senhor sempre vai estar lá. Quando você pensar em desistir, quando você achar que tudo está dando errado, eu vou dizer uma coisa: o Senhor vai aparecer para você, para animar você. E a Bíblia diz que Pedro, ele começa a olhar na tempestade e ele vê alguém que ele pensa que é um fantasma, e todo mundo diz: é um fantasma. E Jesus diz: não, não é um fantasma, porque fantasma gera crise, mas eu vim aqui para tirar a tua crise. E Pedro diz: então, se é o Senhor, me autoriza a andar sobre essa tempestade, sobre as águas, de encontro a ti. Jesus Cristo disse: vem. E Pedro, ele vai olhando para Jesus, e quando ele está olhando para Jesus, ele vai caminhando no meio daquela tempestade, porque quando você foca, coloca os olhos em Cristo, você consegue andar sobre a tempestade. Você não tem tempo para olhar para a crise, quando você foca o teu olhar em Jesus. Então, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele começava a andar sobre o mar. Ele não sentia o toque do vento, ele não sentia aquela tempestade, aquela ventania batendo sobre ele, até que a Bíblia diz que ele começou a olhar para a tempestade. E quando ele olhou para a tempestade, ele afundou. Asaf entrou em crise porque começou a olhar na direção errada. Talvez você está em crise porque você está olhando para a direção errada. Você está olhando para, como a gente sempre diz, a grama do vizinho. E você acha que a grama do vizinho ela é mais verde do que a sua. Você já se deu conta que a grama do vizinho pode ser uma grama de plástico artificial? Você já se deu conta que o casamento, que tanto que você admira, que você queria um casamento igual, possa ser um casamento só de fachada, e o seu casamento pode ser melhor do que esse casamento que você tanto almeja?
Você já se deu conta que a vida espiritual desse irmão que você tanto olha e quer ser igual a ele, talvez essa vida que ele tem seja uma vida de fachada, que você tenha mais intimidade com Deus, mesmo com os seus defeitos todos, do que essa pessoa que tem essa intimidade de fachada. Talvez você esteja olhando para a direção errada. O que levou Asaf a entrar em crise? Primeiro, olhar para a direção errada. Segundo, Asaf, quando ele olha para a direção errada, ele deseja. Tiago diz que nós somos traídos pelos nossos olhos, por aquilo que a gente vê e deseja. Ele olha na direção errada e o segundo passo, ele começa a cultivar um sentimento de inveja que o leva a duvidar do cuidado e da segurança de Deus. Primeiro ele duvida. Primeiro ele olha na direção errada. Segundo, ele começa a cultivar uma inveja. Ele começa a invejar a vida do outro. Ele começa a invejar a vida do ímpio. Ele diz, olha, eles não passam crise. Você já imaginou essa turma aqui, que foram pegos aí no mensalão da vida? Que tinha iate em Angra dos Reis, que foi leiloado, casas que foram leiloadas. Agora vamos serem pegues. Como você acha que era a vida dessa turma? Será que eles dormiam tranquilo? Pensando que existia um japonês da Federal que estava fungando o pescoço deles? Que uma hora ou outra alguém poderia entregá-los? Será que eles realmente tinham tranquilidade? Ou eles viviam uma vida de crise? Porque nós olhávamos para eles e víamos eles andando de avião, com as suas casas nos melhores lugares. Mas talvez a tranquilidade que você pensava que eles tinham, eles não tinham. Asaf, eles pensavam, verso de número 4, eles não passam crise e sofrimento, e têm o seu corpo esbelto e saudável, estão livres dos fardos cotidianos. Será? Será? Será que ele ou você, que é uma pessoa honesta, pode sair da sua casa, pode ir para a sua casa neste momento, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir sossegado, porque você sabe, não devo nada para ninguém, a minha consciência está pura diante de Deus e diante dos homens. Eu estou satisfeito com aquilo que Deus tem me dado, e eu não desejo aquilo que não é meu, aquilo que não me pertence. Mas Asaf tinha um sentimento de inveja. Ele criou, por ele olhar, por ele desejar, ele começou a ter um sentimento de inveja. É querer ter aquilo que não lhe pertence. Inveja é você querer ter aquilo que não te pertence. E esse sentimento de inveja fez Asaf duvidar da segurança que é estar em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele cuida
de cada detalhe da nossa vida. Deus é um Deus de detalhes. Tudo aquilo que você precisa, Deus tem te suprido. Talvez Ele não tenha te suprido ainda naquilo que você não precisa, mas Ele tem te ajudado, Ele tem cuidado de você. Então quando eu olho, quando eu coloco os olhos em outra pessoa, eu começo a desejar aquilo que ela tem. Então o que levou Asaf a entrar em crise? Primeiro, olhar na direção errada. Segundo, cultivar um sentimento de inveja, que levou ele a duvidar da segurança de Deus. Terceiro, a inveja gerou em Asaf um coração amargurado. Olha o que diz o verso de número 21. Quando o meu coração estava amargurado, e no meu íntimo continha a inveja. A inveja de Asaf levou o coração dele a azedar. O coração dele fechou, os olhos deles fecharam para aquilo que Deus estava fazendo. Porque, meu amado irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. O mais importante da nossa vida é você ter o nome escrito no livro da vida. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Quando eu olho para trás, parece que eu tenho 16 anos ainda, a minha mente, ela me trai muitas vezes. E às vezes quando eu vou tentar fazer aquilo que eu fazia com 16 anos, o meu corpo me traz para a realidade e diz: você tem 47, cara. Mas parece que foi ontem. Deixa eu falar uma coisa, a gente vai ver isso. Asaf vai dizer: a nossa vida é como um conto ligeiro. É como aquela neblina que você acorda pela manhã e vê aquela neblina, 6 horas da manhã, e 7 horas quando o sol nasce, aquela neblina se dispersa. Nós estamos caminhando em direção à eternidade. Então o que Deus tiver que dar para mim, para você, Ele vai dar. Mas eu não vou amarrar o meu coração em coisas que vão ficar aqui. Cada dia que eu me levanto, cada dor que eu sinto, porque quando você vai ficando mais maduro, você vai sentindo algumas dores. Aí você pergunta para o doutor: o que é isso? Ele diz: é velhice. Você está chegando. E quando eu entendo isso, eu vejo que eu estou mais perto da eternidade do que nunca. E nada do que eu adquiri de bem material vai entrar no reino de Deus. O que Asaf invejava do ímpio? Olha a situação de Asaf quando ele tira os olhos de Deus. Primeiro, ele invejava a prosperidade do ímpio. Ou seja, os caras ganhavam dinheiro no mensalão e Asaf: eu queria ter uma parte desse negócio. Os caras roubavam e Asaf dizia: eu queria ter uma parte nesse negócio. Porque uma coisa é você ter a prosperidade de Deus, outra coisa é você ter uma prosperidade ímpia. Há uma
uma diferença. Porque a prosperidade de Deus é o cuidado que Ele tem com você todo o dia. E para que você desfrute da prosperidade de Deus, você tem que confiar nele. Tem que confiar nele. E ele disse: olhe os pássaros, eles não plantam, não semeiam, mas o Senhor cuida deles em cada detalhe. Você já viu os pássaros? Você já viu aquelas penas bonitas do arara que eles têm? Pergunta se eles estão preocupados. Sabe por quê? Porque muitas vezes, o animal irracional, ele é mais racional do que nós que somos racionais. Porque acredito eu que dentro deles existe algo que diz: tem um ser divino cuidando de você. E nós que pensamos, e nós que ouvimos, e nós que lemos que Jesus Cristo cuida de mim e de você, muitas vezes a gente fica tão preocupado. Tão preocupado. Você já se preocupou por coisas que nunca aconteceram na sua vida? E aí você falou assim: cara, que mané que eu fui. Me preocupei tanto com isso, e no final deu tudo certo. Deus cuidou de mim. Como diz a música do Kleber Lucas: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Em cada detalhe, Ele cuida de você. Estou vendo a irmã Andressa ali. E quando a gente fala em cuidado, não tem como a gente não ver o cuidado que Deus teve com o esposo dela. Trabalha na Sanasa, para quem não sabe, para você orar também. E ele entrou numa vala. E ele, pela história que eu sei, ele estava agachado, mexendo talvez numa tubulação. E na hora que ele se levanta, parece que dá um estralo, parece que não, eu acredito que não foi ele que se levantou. Eu acredito que foi a mão de Jesus que fez assim com ele. Quando ele se levanta, a vala desmorona em cima dele e imprensa ele aqui. Se ele tivesse curvado, nós estaríamos chorando hoje. Ele está internado. Mas eu vejo o quê? O cuidado de Deus na vida daqueles que o amam. Isso é prosperidade. Porque a prosperidade é a mão de Deus cuidando de mim e de você. Mas Asaf estava desejando, estava invejando uma prosperidade que não era a prosperidade de Deus. Não inveje a família de ninguém. A melhor família que existe, diga assim, é a sua. Não tem família melhor do que a sua. Cheia de defeito, mas é sua. De vez em quando um e outro não se entende, mas é sua. É a melhor família que tem. O que Asaf invejava, ele acreditava que o ímpio, ele não sofria. Olha o que diz o verso 4: eles não passam por crise e sofrimento, e têm um corpo esbelto, saudável. Estão livres do fardo
cotidiano, imposto a todos os mortais. Era isso que Asaf invejava. E você? O que você inveja? Ah, eu queria ter o carrão do irmão. Você queria ter a Bíblia que ele tem do outro lado? Também? Que às vezes fala assim, o cara está com o carrão, mas e a Bíblia que ele está do lado, que o carro anda assim? Você quer ela também? Eu acredito que tudo aquilo que nos faz feliz, o Senhor tem nos dado. Agora, como Salomão escreve, depois da busca pela felicidade, lá no livro de Eclesiastes, ele diz que dentro do homem, se eu não me engano, capítulo 11, dentro do homem, existe um vazio tão grande, que só pode ser preenchido por algo grande. Então, quando Deus preencher o seu coração, todas as suas necessidades serão supridas. Você não vai desejar mais nada, porque o que vier, como Paulo diz, é lucro. Quando Deus ele vem de uma forma poderosa dentro do nosso coração. O que esse tipo de pensamento produziu em Asaf? Olha o que diz o verso 3, quanto a força, verso 13, pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração, e lavei as mãos em sinal de inocência, para que me atormenta o dia todo, e sou repreendido toda manhã. O que esse tipo de pensamento produziu em Asaf? Ele diz, melhor é ter um coração de ímpio, porque ele diz assim, se o ímpio prospera, ele estava com inveja do ímpio, ele diz, melhor é viver igual o ímpio, é ser vida louca, é fazer aquilo que eles fazem. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão, o ímpio, naquilo que ele faz bem feito, porque ele é ímpio. Se você tentar fazer aquilo que o ímpio faz, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa de Deus. O ímpio sabe enganar, mas você não sabe. Quando você mente, todo mundo vê, porque você fica vermelho, porque não faz parte da sua essência. Que tipo de pensamento veio no coração de Asaf? Ele pergunta, para que deixar a minha consciência limpa? Não tem nada melhor do que você ter a consciência limpa, de você dormir tranquilo, que você se deitar e a tua consciência não te acusar, o Espírito Santo não dizer você está errado. Agora, Asaf pensou em tudo isso, mas Asaf não caiu. E por que Asaf não caiu? Olha o que diz o verso 16. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei na casa de Deus e compreendi o destino. Por que Asaf não caiu? Porque ele foi buscar a direção de Deus. E o que Deus falou para ele? Você não consegue compreender ainda.
Porque nós não conseguimos muitas vezes compreender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque no dia que você compreender Deus plenamente, Ele deixa de ser Deus. Porque Deus vai ter sempre mistérios dele a ser revelado, pouco a pouco, para a nossa vida. Você não consegue. Faz uma retrospectiva da tua vida. Quando eu viajei esses dias aí para ver a minha mãe, e eu tirei 2 dias para ir lá no interior onde eu nasci. E eu andei aquela cidade pequena, cada rua, e no meu pensamento começou a vir: como é que Deus me tirou desse lugar e me trouxe até aqui? Eu não compreendia naquela época. Eu não entendia naquela época. Eu não entendia pessoas que Deus me colocou na minha vida para me trazer até aqui. Sabe por quê? Porque Deus diz: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de bom e não de mal. Assim como José talvez não entendesse porque é que Deus tinha dito para ele, tinha mostrado em sonhos a vida dele, e de repente ele está sendo vendido como escravo, de repente ele está sendo escravo, de repente ele está preso, ele não entende aquilo lá. Por quê? Porque quando você entrega a vida a Deus, você tem que deixar Ele dirigir, irmão. Sabe o que é isso? Confiança. Você pega um voo de 3 horas, você senta no avião, você coloca o cinto e você dorme. Você não sabe o nome do piloto, não sabe o nome do copiloto, você não sabe se ele brigou com a mulher dele e ele vai soltar aquele avião em algum lugar e matar todo mundo. Você dorme e você confia a sua vida em alguém que você nem conhece. E a gente tem dificuldade de confiar a nossa vida nas mãos de Deus. É assim ou não? A gente tem fé para um piloto. A gente tem fé no cara que fez a manutenção do avião lá, que o negócio vai voar. Mas você não tem fé, muitas vezes, naquele que te criou, naquele que fez planos para você. Mas sabe o que impediu Asaf de cair de vez? Ele foi buscar a direção de Deus. E o que Deus falou para ele? Nada. Ele fala: todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. E quando a tarefa está muito acima das minhas forças, não resta mais nada a não ser confiar em Deus. Amém? Você vai sair daqui confiando em Deus? Mesmo passando por a crise que você está passando, mesmo não compreendendo. Depois de meditar em Deus, depois de meditar em tudo o que estava acontecendo, Asaf descobre algumas coisas no meio da crise. Primeiro, Asaf descobre: Deus é bom.
Olha o que diz o verso primeiro: com toda certeza Deus é bom. Mesmo nas minhas crises, Deus é bom. Mesmo quando eu estiver desanimado, Deus é bom. Asaf descobriu no meio da crise dele, Deus continua sendo bom. Asaf descobriu que duvidar do cuidado de Deus é ser uma pessoa insensata. Olha o que diz o verso 22: eu era um insensato e ignorante, minha atitude para contigo era semelhante de um animal irracional. Depois de meditar em tudo isso, Asaf descobre que Deus é bom. Asaf descobre que não se deve duvidar do cuidado de Deus, porque quando você duvida do cuidado de Deus, você se torna uma pessoa insensata. Asaf descobre que Deus sempre nos sustenta. Olha o que diz o verso de número 25: a quem tenho eu nos céus além de ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. No meio da crise toda, Asaf disse: olha, com crise ou sem crise, na terra eu vou estar com Deus, e no céu eu vou estar com Deus. A quem tenho eu no céu além de ti, e na terra nada mais que eu desejo além de estar junto a ti. Aí eu lembro de um louvor do Apacentar: a quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor, abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, das riquezas por ti, estou apaixonado. Deixa eu falar uma coisa para você: no meio da crise, Deus vai dar um jeito de você se tornar apaixonado por Ele. Aleluia! Deus vai dar um jeito de você ser apaixonado por Ele. O que Asaf descobre quando ele vai meditar? Ele descobre que Deus sempre vai nos sustentar. Ele descobre que na terra e no céu, todo o desejo do homem é preenchido em Deus. É preenchido em Deus. Fique de pé. Aleluia. Fecha teus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite passando por uma crise. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai tirar você dessa crise nessa noite. Não tenha inveja do ímpio. Tudo aquilo que você precisa, o Senhor já garantiu por ti. Fecha teus olhos, comece a orar. Comece a orar. Comece a falar com Ele neste momento. Comece a ser grato. Eu sempre digo: olha, seja grato por aquilo que você tem, e o Senhor vai te dar aquilo que você não tem. Comece a ser grato neste momento. Senhor, nós somos gratos, Deus, pela nossa família. Somos gratos a Deus pelo nosso casamento. Somos gratos a Deus pelos nossos filhos, Pai. Comece a adorar Ele. Eu quero ver um clamor neste momento. Eu quero que a tua oração chegue no céu neste momento. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito, nós somos gratos, Senhor, pela tua presença, Pai. Somos gratos a Deus pelo teu cuidado, Senhor. Somos gratos a Deus por aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer na nossa vida, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, oh Espírito Santo de Deus, estende as tuas mãos, Pai. Derrama do teu poder nessa noite, Senhor. Adore a Ele, comece a levantar sua mão e dizer: Senhor, nós somos gratos pela tua presença, Pai.
Muito obrigado, ó Deus, que mesmo no meio da nossa crise, ó Deus, o Senhor está conosco, Pai. Oh, Xenimanás, Toremanagai, Arabai. Vem Espírito, nas vem nuvens Espírito. ele vem, os reis irão se prostrar. Aleluia! As algemas vão quebrar, Adore ele, e adore, nós adore. vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, e o joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A nossa Bíblia diz que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. E a gente conhece o leão por ele ser o rei da selva. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O leão, toda vez que ele vai caçar, ele erra cerca de 98% dos botes que ele dá na presa. Então, ele é rei do quê? Se ele erra tanto, ele é rei da persistência. Que nos outros 2% ele consegue aquilo que ele quer. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que o Senhor Jesus nunca vai desistir de você. Nem que seja nos 2%. Aleluia, você quer crer nisso? Nem que seja nos 2%. Nosso Deus é o leão, Leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, e o joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou, e o joelho dobrará. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, e o joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou, todo joelho dobrará. aleluia. Senhor, nós te louvamos, Deus. Aleluia. Saiba de uma coisa, Deus nunca vai desistir de você. Mesmo no meio das suas crises. A Bíblia diz lá no 1 Reis 19. Cara, Elias era o profeta de fogo. Melhor, sabe, um dos melhores profetas do Antigo Testamento foi ele e Moisés, que apareceram para Jesus no Novo Testamento. Mas a Bíblia diz que chegou um dia que Elias estava igual a mim, igual a você. Entrou em crise. Entrou em crise. E entrou dentro de uma caverna e disse: me mata. Me mata. Quero desistir. A Bíblia diz que vem ventos ali naquela caverna. Começa a soprar, tempestade. Boa! De repente um vento bem suave entra naquela caverna, levanta o cabelo de Elias para cima, e Deus diz: o que você está fazendo aí, Elias? Quero morrer. A Bíblia diz que Deus manda um anjo
levando alimento para Elias. A Bíblia diz que Elias come, e com aquela comida, ele anda 40 dias. 40, na Bíblia, é um número de provação. 40 anos no deserto, 40 dias Jesus ficou no deserto. Sabe o que Deus estava dizendo naquele momento para mim e para você hoje? Que mesmo no momento de provação, Deus vai te dar o alimento que vai te manter de pé, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome dele? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Olhe para o seu irmão e diga assim: ó irmão, não desista, conte comigo, conte comigo. Aleluia, não desista. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Amanhã nós começamos a nossa semana de oração, que tem sido intensa, que tem sido um alimento espiritual para a nossa vida. Nós vamos estar aqui durante a semana com os nossos pastores, nossos líderes e a igreja. Então eu queria convidar você para estar conosco de segunda a sexta-feira, das 20 às 21. Nós vamos estar orando e buscando a presença de Deus. Amém, amém. Pai, nós te louvamos neste momento. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo na nossa vida. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todos sempre. Que você diga: Deus abençoe sua vida, vai na paz, boa semana, aleluia. Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir o eterno?